Oi, gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Hanna. E eu sou a Cláudia Porto, mas o pessoal me chama de Tia Cláudia. Nós somos professores de gastronomia, estamos aqui na faculdade da FPM. E vamos apresentar para vocês um diálogo, um workshop, tratando sobre conservação de alimentos, que é uma coisa muito importante, né, Hanna? Com certeza. Vamos lá? Então, a conservação ela é praticada há milhares de anos e ela vem para nos ajudar a combater o desperdício de alimentos. Para pessoas que produzem os insumos primários, elas são essenciais. E aqui nós vamos tratar com algumas conservações. É importante a gente lembrar que produtos naturais são cada vez mais demandados pelo público e que a indústria já se apropriou desses métodos de conservação, mas que usa neles corantes, conservantes e elementos que fazem mal à saúde. Dos métodos mais clássicos de conservação, gostaríamos inicialmente de citar alguns e depois nós vamos conversar mais detalhadamente sobre eles. Por exemplo, a gente conserva em gordura. Acredito que todos vocês se lembrem do exemplo de uma carne de lata. A gente conserva fermentando. Acredito que o exemplo mais fácil para vocês, os exemplos seriam a cerveja, o vinho e os queijos. Vocês conhecem todos eles. A desidratação, vocês devem conhecer, por exemplo, em frutas como ameixa seca, passas, que são uvas passas, ou até mesmo naquele orégano seco que você bota na pizza. Depois, a adição de sal, a gente conserva com sal, por exemplo, carne seca. Ela é salgada no sol, né, fazendo uma desidratação com sal. Nós temos também por adição de açúcar. Uma fruta no doce, ela vai durar muito mais do que uma fruta que está in natura. E os doces, acho que na nossa região todo mundo conhece maravilhosamente bem. Depois nós temos a adição de álcool, né? Vocês já devem ter visto pimenta conservada dentro de álcool, né? Licores. Além disso, a gente ainda quer falar de uma coisa que acontece quase que só em cozinha, que é branqueamento, que é pegar um vegetal e misturar, mergulhar ele na água fervendo, depois no mesmo tempo em água com gelo, e com isso paralisar o processo de oxidação. Bom, antes de mais nada, a gente tem que falar que é fundamental a higiene, né? Tanto das mãos, também como dos produtos e dos potes que a gente vai conservar. Porque a conservação, a gente precisa de deixar tudo estéril, né? Livre de micro-organismos, bactérias e fungos que podem prejudicar os nossos conservas. As boas práticas de fabricação, né, são leis, né, que nos ajudam a manter tudo de forma bem conservada, certo? Então, gente, a esterilização, nós vamos falar ela de uma maneira doméstica, porque é lógico que as indústrias têm grandes câmeras de conservação, de esterilização, mas não é esse o caso. Então, vamos falar rapidamente, se vocês quiserem depois a gente pode aprofundar, mas eu posso ferver o nosso alimento depois de envasado, a gente cuidando do vidro não ter micro-organismos. Então o que a gente faz? A gente pega os vidros vazios e as tampas e ferve em água fervendo. O ideal seria, quanto maior a temperatura, menos tempo eu preciso. Numa panela dessa eu vou precisar de cerca de meia hora. Então, como é que eu vou fazer? Vou botar todos os vidros para cozinhar. Meu pai chamava de chá de vidro, né? Lembrando que algumas tampas têm parte plástica, aí essas não podem ficar tanto tempo ou tem que requerer um processo especial de esterilização. O que eu vou conseguir com isso? Que o vidro fique sem micro-organismos. Quando eu faço na minha casa, eu prefiro usar uma panela como essa,
que é uma panela de cozinhar macarrão, de cozinhar massa. Por quê? Porque eu posso botar o vidro para cozinhar e tirar como se eu estivesse tirando um macarrão do cozimento sem ficar queimando a minha mão para pegar o vidro. O segundo método seria fazer isso numa panela de pressão. Por quê? Na panela de pressão, em vez da água ferver a 100 graus, ela vai ferver a 130 graus. Tá? Então eu posso fazer por menos tempo cozinhando os meus vidros e tampas na panela de pressão. Vamos ver um pouquinho sobre os fermentados, Hanna? Sim. A gente vai começar falando aqui do kefir, né? Esse kefir aqui é o kefir de água. Eu vou balançar aqui, ó. Dá pra ver todos os bichinhos aqui. Esses são bichinhos, né, que nos ajudam, né, que ele fermenta esse líquido, que é um líquido de água e açúcar, né, produz um pouco de gás e é um alimento probiótico que faz super bem para o nosso organismo. Você quer mostrar de pertinho? Ó, os bichinhos estão vivos, tá vendo? Se movimentando lá dentro. Então, como eu havia falado, esse é o kefir de água, né? Então a gente retira os bichinhos, faz uma lavagem com água filtrada, sem gelo, e coloca para fermentar em uma outra água temperada com açúcar, mas a gente prefere a rapadura, né? Que ela fica muito mais gostosa. A gente faz isso de 2 em 2 dias. Sim, e a tia prefere comer com maçã, certo? Eu prefiro pegar esse caldinho, porque a gente toma cerca de 200 ml por dia, mas a gente não pode começar com 200, a gente tem que começar com menos e depois ir progredindo. E eu prefiro bater o meu com uma maçã crua e fazer uma vitamina com maçã. Adoro.
Lembra que tem kefir de leite, né? Sim, mas o kefir de leite é um outro bichinho. Então são micro-organismos diferentes e a gente ganha essa muda para a gente poder produzir. Eles vão se multiplicando e a gente pode doar também quando tiver uma grande quantidade. Essas mudas são amostras dessas colônias de bactérias, né? E tá na moda, né, gente? Porque todo mundo agora tá pensando em saúde, então tanto o kefir como a kombucha que a Hannah vai explicar agora estão na moda. E muita gente tem para doar. Bom, esse aqui é o kefir, agora a gente vai para a kombucha. A kombucha, ele tem o scooby, né, que é esse material que está aqui, que lembra uma placenta, e ele vai fermentar dentro de um chá, pode ser chá branco, chá verde ou chá preto. Esse chá também é adoçado, e aí ele fica fermentando aqui aproximadamente 7 dias. Esse chá que está aqui fermentado, a gente coa, né, e utiliza ele saborizando. Aqui nós temos um exemplo aqui da acerola com mamão e aqui também a saborização de uva. Que é uma segunda fermentação, né? Isso. São essa primeira fermentação é no vidro e a segunda fermentação saborizada é em vidro, em potes de plástico, né, que segura a fermentação, como de água gasosa ou de refrigerante. E depois que coa, a gente tem que colocar o scooby para fermentar novamente em mais chá adoçado, né? Pode ser, como falei, o verde, o branco ou o preto. Acho que seria importante a gente dizer para vocês que quando a gente fermenta, a gente tem 3 tipos de fermentação. Não vamos complicar não, só para vocês entenderem. A gente tem a fermentação lática, que acontece no queijo, né? Aquele cheirinho ácido que tem no queijo. A gente tem a fermentação acética, que tem cheiro de vinagre. E a gente tem a fermentação alcoólica, que é complementar. Vou dar um exemplo da fermentação alcoólica, Hannah. A Hannah é padeira, gente. Então, quando a gente faz o pão, né, os leveduras que estão presentes na massa, elas consomem o açúcar, né, que está presente no trigo e produzem gás carbônico e álcool. Então, o cheiro da fermentação é um cheiro alcoólico que, no momento do forno, o álcool vai embora. Conservas também são fermentadas, né? Vamos ver alguns exemplos para vocês poderem entender. Isso aqui, vou mostrar no close para vocês, é um kimchi. Kimchi é uma conserva asiática, né? Que normalmente é feita de vegetais e o brasileiro não gosta, tem um gosto, um cheiro muito forte, né? E o que é? É uma água com sal que é colocada para fermentar os alimentos. Em vez de fazer com vegetais, nós fizemos um aqui com frutas. Tem goiaba, laranja, abacaxi, uva preta, uva branca e água com sal. E colocamos também umas pimentas, tá? A gente coloca isso para fermentar e depois isso dá um alimento delicioso. Tudo isso nós estamos falando para incitar a criação de vocês, né? A criatividade. Depois a gente vai falar que aqui inicialmente foi só água com sal. No picles a gente tempera essa água. Aqui nós temos uma conserva de quiabo. Essa conserva de quiabo, ela é uma conserva inventada, tá? O que tem nela? Os quiabos foram lavados, secos, bem sequinhos, cortados de comprido e numa frigideira seca eles foram tostados para não ficar tão duros, não ficarem crus. E depois eles foram organizados dentro de um vidro com fatias de alho, fatias de gengibre, shoyu e você poderia botar os temperos que quisesse ou até mesmo um pouquinho de vinagre. Daqui 7 dias, depois que a gente faz, o resultado disso é uma delícia para tomar como tira-gosto ou num alimento. A saúde é um tema super da moda, né? E dentro da alimentação existe uma grande preocupação com o nosso intestino. E por isso os fermentados nos ajudam bastante. E o picles é um dos exemplos, né, de fermentados que também estão muito na moda. O mais conhecido é aquele do mini pepino, né, que vai inteiro, nem precisa de colocar açúcar. Mas a gente pode fazer picles de vários vegetais, inclusive de frutas. Aqui a gente vai mostrar a salmoura, né, que vai dentro do picles para poder fazer a conservação e fermentação. Um jeito de mostrar para vocês que se vocês resolverem fazer picles de qualquer coisa, cebola, alho, pimentão, não importa, vocês vão poder usar essa salmoura.
Então, a Hanna vai me dar uma ajuda com uma cola. Eu vou dar uma receita para vocês que é tradicional na minha família, da avó. Eu sei que leva meio litro de água, né, Hanna? E Isso. depois? Sal a gosto. O sal depende do produto que a gente vai salmorizar, mas a minha avó sempre botava 1,5 mãos de sal, tá? Depois, 2 Depois, garrafas de vinagre de maçã. esse vinagre é de maçã. Hanna, você pode acender esse fogo para mim? Claro. E lembrando que isso aqui vai ferver até diluir o sal e o açúcar. Ele não precisa ficar tempo demais no fogo, não. Mas assim que diluir o sal e o açúcar, tá bom para poder ser desligado e juntado no vidro da conserva, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os vidros onde a gente vai colocar isso, eles estão devidamente esterilizados, né? Hanna, você pode botar aqui para mim o açúcar? Então, o açúcar são quantos gramas? 400 gramas de açúcar. Depois nós vamos botar louro, pimenta do reino, 5 folhas de louro, 6 grãos de pimenta do reino, 6 cravos e 6 zimbros. Zimbro, gente, é um grãozinho preto um pouco maior do que uma pimenta do reino, tá? Então o que eu vou obter aqui? Você já acendeu já? Eu vou obter uma calda que ela tem sal e açúcar e tem também elementos que eliminam o retrogosto. O louro, a pimenta do reino e o zimbro tiram aqueles amarguinhos, aqueles gostos que ficam ruins na língua depois. Lembrando, né, gente, que tá muito na moda comer picles, mas ninguém quer picles ruim, todo mundo quer o picles gostoso, né? E é um ótimo petisco para servir em bares, né? Exato. O que nós vamos mostrar para vocês é que o ideal é que essa calda seja colocada quente dentro do vidro já com o vegetal que você deseja fazer seu picles. A gente ainda está adicionando um vinagre, mas o fogo está ligado e a gente vai ficar aguardando a completa dissolução do sal e do açúcar. Eu não sei se vocês repararam, a gente não usa sal refinado, a gente só usa sal grosso, que ele tem todos os oligoelementos e sais minerais necessários, enquanto o sal refinado é pobre e não dispõe desses elementos que são tão essenciais à saúde. Se você diz assim, mas como usar o grosso? No cozinhar ele dissolve e você pode também bater no liquidificador e moer. Então, para começar os picles, nós vamos descascar. Aqui a gente descascou a cenoura, descascou a beterraba e aqui a cenoura ela foi cortada em sifflé. Que é um diagonal. Formato igual de apitozinho, sabe? Diagonal, fatias diagonais. Vou mostrar mais de perto. E a beterraba, nós partimos em gomos, dividindo ela em 8. Então são pedaços maiores. A gente poderia branquear, mas nós vamos fazer cru e deixar fermentando por mais tempo. Se você quiser um picles mais macio, você passa isso na água fervendo e na água gelada. No caso desses legumes, por uns 5 a 10 minutos em cada um, né? Lembrando que esses vidros já foram esterilizados, conforme nós mostramos para vocês. E um detalhe importante, né, que as cascas a gente não descarta, a gente pode reaproveitar elas posteriormente. Aqui nós vamos fazer um vidro só de cenoura, Eu acho que só vai dar de beterraba. Gente, a gente tem que sacudir para que isso se organize. Bota um pouco de cenoura agora. Você está no misto, né? Só de beterraba. Nunca faça um pouquinho, porque a gente precisa de vidros cheios para poder fermentar com qualidade, tá? Quando a gente deixa espaço de ar, não é bom, né? Porque pode produzir micro-organismos aeróbicos que vão viver lá dentro. Quando a gente consegue fazer esse misto, a gente vai ter cores diferentes, sabores diferentes, né? Fica bem interessante, fica bonito para decorar no armário também, né? Eu acredito que vocês já viram isso
de tudo quanto é vegetal, né? Porque em Minas se faz com todos eles. Eu vou dar a volta para mostrar para vocês que a gente vai encher isso com aquele caldo que a gente ensinou a vocês a fazerem, com água, vinagre de maçã, sal, açúcar e aquelas especiarias que se destinam a retirar o retrogosto, sendo que o nosso sal e o nosso açúcar já derreteram. Vou mostrar para vocês. Esse é o caldo que a gente vai botar no vidro. Inicialmente eu vou botar virando e a Hannah vai ajudar com uma concha. Lembrando, gente, que a gente precisa que todo vegetal fique coberto por esse caldo, tá? E se sobrar caldo, nunca deixe sobrar as folhas de louro, os cravos. Coloque-os todo dentro dos vidros que você está usando, porque eles são saborizadores, né? A gente pode colocar outras coisas para saborizar, como um dente de alho. Ah, e coisas da comunidade de vocês, outras especiarias, né? Que ficam deliciosas. Eu, por exemplo, gosto de raminhos de orégano fresco. Eu gosto muito de raminhos de outras ervas. Pode apagar essa. E vou mostrar para vocês, então, agora, essa é a parte mais difícil desse diálogo. É como é que a gente cuida agora desses vidros, tá? A gente primeiro precisa bater para que, vocês estão vendo as bolinhas de ar subindo, ó? Todo o ar que esteja dentro precisa se deslocar para cima, para que não fique ar lá dentro, dando possibilidade de reprodução microbiana. Todo o ar precisa sair. E entre os pedacinhos dos nossos vegetais, tem pedacinhos de ar. Então, por exemplo, esse pedacinho da beterraba está para fora, eu vou apertar ele lá para dentro. Esse pedacinho, ou até virar, para ele se encaixar bem dentro do líquido. Esse pedacinho ali da cenoura, que também está para fora, eu também vou ajeitar ela para dentro, tá? E agora vem a parte mais técnica. As tampas, a gente pode reaproveitar os vidros, mas as tampas a gente sempre compra novas, tá? Então, as tampas, eu não sei se vocês já repararam, que elas têm 1/4 de volta, depois meia volta, depois até a volta inteira. O que acontece quando a gente dá 1/4 de volta, que é esse, sem fazer força? O ar pode sair, mas não pode entrar. Então, eu só sobreponho e dou eu não faço nenhuma força, ó, 1/4 de volta, tá? O que vai acontecer quando eu dou esse 1/4 de volta? Eu vou colocar isso dentro de uma panela que está com a água já fervendo, esperando pelos nossos vidros. A tampa tem que ficar bem retinha, ela não pode ficar torta, tá, gente? O nosso líquido lá estava quente. Quando a gente colocar aqui na água fervendo, o que vai acontecer? O nível da água fervendo não pode ultrapassar a altura da borda do vidro, porque eu não quero que fique entrando água dentro do meu vidro, tá? Então, eu coloco os vidros aqui. Até que horas? Até a hora que ferver, porque a água vai ferver ao mesmo tempo que vai ferver o líquido lá dentro. Lembrem-se de uma coisa, quando uma coisa ferve, ela se expande, ela cresce quando aquece. Então, isso vai crescer e quando crescer eu vou travar a tampa. O que vai acontecer? Quando ele esfriar, ele vai fazer assim, ó, e vai fazer vácuo lá dentro. E é isso que vai fazer a conservação desses picles. Vamos repetir. 1/4 de volta com o produto lá dentro, frio ou quente, mas melhor quente. Depois boto aqui nessa panela e cozinho isso até tá tudo fervendo. Quando estiver fervendo, eu completo essa volta
e aí é que eu boto para descansar a minha conserva. Tomem cuidado para não colocar em cima de um mármore por causa do choque térmico, porque vai quebrar o vidro, certo? Nós vamos mostrar os vidros depois para vocês. Vamos para o próximo passo. Como vocês viram, os vidros ferveram por cerca de 15 minutos, nós os tiramos da água e completamos o fechamento. Ali agora, isso vai para o tempo de fermentação. Lembrando que, se a gente tiver trabalhado com vegetais crus, eu vou precisar de mais tempo e vou ter um resultado mais denso. Se eu tiver trabalhado com vegetais cozidos ou branqueados, eu vou ter resultados mais macios e a fermentação será mais rápida. Entre essas conservas, vamos falar um pouquinho sobre desidratação. No início dessa apresentação, eu falei sobre a desidratação da carne seca e disse que vocês conhecem a ameixa seca, passas secas. Mas quem já não comprou um orégano para botar numa pizza? E por que todos nós compramos orégano seco? Essa lindeza aqui é um orégano fresco, né? Então, um orégano fresco, lavado e limpo, ele é colocado para desidratar num forno com aquela temperatura igual a que você faz suspiro, que é aquele forno bem baixinho, que a gente sabe na cozinha que corresponde a 37 graus. Eu vou pedir a Hannah para colocar isso no nosso forno combinado, para vocês poderem ver até o final da aula como, soltando essas folhinhas, a gente vai ter um orégano igual àqueles que vocês compram no supermercado. Nós estamos usando 2 tabuleiros porque trabalhamos com um forno combinado que tem uma ventilação muito forte. Vamos voltar para as nossas conservas. Nós queríamos mostrar uma conserva diferente, né? Então nós vamos mostrar 2. Uma delas a gente vai fazer com alho. Lembrando a vocês o seguinte, muita gente adora um alho para poder usar como petisco num bar. A gente pode trabalhar descascando o alho, né, e fazer com ele fresquinho, que seria muito melhor, ou até trabalhar com esses alhos que são comprados já descascados. Lembrando novamente que ele, sendo branqueado, vai ter um resultado diferente do que ele sendo usado cru. Aqui no caso, eu vou usar o cru e vou intercalar eles com algumas pimentinhas vermelhas, pimentas do reino, folhinhas de louro, pimentas verdes. E vou botar um pouquinho daquela nossa cenoura que sobrou lá para poder enfeitar esse alho, ó. E o que nós vamos fazer de diferente com ele? Os nossos outros picles foram todos feitos com aquela salmoura cozida. E esse aqui nós não vamos usar a salmoura cozida, vocês vão ver. A gente vai trabalhar. Ó, vamos colocar o resto dos nossos temperos, sementinhas, né? Louro, pimentinhas, pimenta do reino. Terminar de fechar com alho. Quando a gente compra esse alho descascado, a gente tem que estar atento para todos os grãos, todos os dentes estarem íntegros, né? Novamente, eu tenho que bater para isso ficar ocupando o maior espaço possível. Lembrando que em conservas a gente nunca deixa sobrar espaço aqui em cima, porque é área de reprodução bacteriana, né? Aqui tem um dentinho com casca. Vamos limpar, né? E com o que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar um pouco de sal, vou buscar o sal. Nós vamos colocar um pouco de sal e eu podia também botar um shoyu, né, se eu quisesse. E vou colocar aqui azeite, ó. Vou encher esse vidro com azeite. Aí vocês podem dizer, mas eu quero fazer para vender e com azeite fica muito caro. Eu já vi feito com óleo, mas o óleo vegetal ele não é muito bom para a saúde.
Então eu sugiro o seguinte, se você não quer fazer com azeite, faça com aquela solução que nós fizemos, a cenoura e a beterraba e ela mista, porque aquela é uma salmoura própria para o cozimento, tá? Ó, a gente já vai subindo, vocês estão vendo enchendo. Chega a um certo ponto, que eu vou mostrar em close a vocês, a gente precisa tirar o ar que está lá embaixo, no meio dos dentinhos, para que não dê chance a micróbios de se reproduzirem, a organismos vivos de se reproduzirem lá dentro. Olha bem, parece que a gente encheu, mas quando a gente chega aqui e a gente bate, olha para vocês verem como o ar sobe. Ó, o ar que estava entre os dentinhos, ele vem à tona. O que nós vamos fazer com esse vidro? A mesma coisa que a gente fez com os anteriores. A gente vai dar um quartinho de volta sem fechar e vai colocar no material quente e depois de ferver nós vamos lacrar. Só que como é azeite, a gente não vai deixar ferver demais, só um leve aquecimento. Então eu fiz isso no fogo desligado. O alho, muitas vezes a gente escuta reclamação dizendo alho me faz mal, eu não digiro bem o alho. Então eu vou mostrar para vocês o seguinte, dentro de um dente de alho, quando a gente o descasca, se a gente cortar ao meio longitudinalmente, tem o lugar onde ele iria brotar, o germe. Vou mostrar a vocês. A gente tira a pele, descasca. E aqui, cortando longitudinalmente, a gente vai encontrar um pininho, que é um pino onde ele brotaria, ó, que pode ser retirado. Isso se chama degermar o alho. As pessoas que têm dificuldade para a sua digestão gostam de consumir o alho degermado, com a retirada desse pininho central aqui. Às vezes, quando ele já está bem desenvolvido, ele chega a ser verdinho. Agora nós vamos mostrar um segundo método de conservação, sem ser na salmoura e agora na gordura. Nós vamos fazer uma cebola confitada na banha de porco. Por que na banha, Hanna? Uai, na França, gente, é na manteiga, na Itália no azeite. Porque a banha é a nossa gordura predileta, né? E muito melhor do que usar óleo, né? Exatamente. Vocês sabem cortar a cebola? Mostra, Hanna. Então, inicialmente, a gente vai partir ela no meio. Tira os olhinhos. A gente parte no meio, gente, para ela não escorrer na tábua, para ela ficar firme e não machucar a mão da gente, né? E aqui a gente tira a casca. Fica fácil de descascar. Vocês estão vendo aqui as cascas. Lembrando a vocês que aqui na nossa cozinha as cascas não são lixo. Elas são usadas para fazer caldo, para fazer sais temperados, uma porção de coisas que depois a gente pode conversar a respeito. Depois de descascadas e cortadas ao meio, nós vamos cortar ela em tiras bem finas, que também é chamado, né, de julienne na cozinha. Dá para cortar em meia lua também, mas essas tiras elas ficam mais padronizadas. A gente sempre deve lembrar de não cortar em pedaços grandes, porque o que a gente quer é que a parte de água que está dentro da cebola saia. Então, quanto mais fininho, mais fácil vai ser sair a água lá de dentro. Vou começar a colocar na banha, na panela. Bom, então, a gente precisa de um fogo baixo, mas primeiro tem que esquentar a nossa banha, né? Nós estamos usando uma frigideira bem aberta, uma wok, para vocês poderem enxergar o processo, tá? E gostaria de lembrar vocês que em panela de metal a gente nunca usa colher de metal, a gente usa colher de pau ou de silicone, para poder evitar que um metal deixe pedaços do outro no seu alimento.
E nessa banha que começou a derreter, nós vamos colocar a nossa cebola cortada. Pode parecer a vocês que é loucura dizer que toda essa cebola vai encher esse vidro, mas na verdade toda essa cebola sequer vai ser suficiente para encher esse vidro. A cebola não rende. Outra coisa que acontece, né, Hannah? Muito, é que as pessoas, quando a cebola começa a aquecer, ela vai chupando a gordura e as pessoas pensam, preciso botar mais gordura. Só que no primeiro momento ela chupa e depois ela devolve essa gordura. E ela perde toda a água, né? Que é importante perder a água para a conservação dela. E ela fica super adocicada também, porque a frutose dela vai caramelizando ela sem colocar açúcar, sem nada. Bom, por que nós estamos ensinando esse método a vocês? No Brasil, nós temos a sorte de não termos assim as temporadas muito definidas. No Brasil você compra cebola o ano inteiro, até morango que tem safra você consegue no ano inteiro, mas não é o caso nos países que neva e tudo, né? E para nós a verdade é o seguinte, tem época que a cebola é muito mais barata. Então o que acontece? Você vai ver na Europa, por exemplo, as pessoas terem um vidro desse na porta da geladeira cheio de cebola, já confitada. Uma colher disso vai valer 2 cebolas e vai abreviar o seu tempo de fazer seu almoço, porque em vez de você descascar, cortar e refogar a sua cebola, você já tem ela refogada com a gordura, você só complementa. Então é uma coisa que ajuda muito a cozinhar. Como esse processo é demorado, nós vamos mostrar outro processo e depois, enquanto eu mexo, vocês vão voltar aqui para ver o resultado disso e envasar. Agora nós vamos para a parte dos doces, né, que são uma delícia, e o açúcar, ele também conserva os nossos alimentos. Aqui nós vamos fazer primeiro um pé de moleque de baru, né, que é uma castanha que está super em alta e é do cerrado. Aqui a gente tem o baru torrado, né, parte dele está partido ao meio e parte inteiro. 150 gramas do baru, 150 gramas da rapadura batida, 50 ml de leite. Então nós vamos aqui ligar o fogo. A gente não usa fogo muito alto não, tá? Fogo médio a baixo. A gente derrete a rapadura primeiro. Aqui a gente vai fazer ele em ponto de corte, né? Batido. Então, enquanto a rapadura está derretendo, eu já vou untar parte da minha bancada aqui para poder moldar os pés de moleques. O nosso pé de moleque tradicional é de amendoim, né? Que também é bem regional, mas a gente tá fazendo de baru. Podemos fazer com outras castanhas também, né? A castanha de caju, castanha do Pará, que são castanhas nacionais. O que você está fazendo aí? Agora a gente está derretendo a rapadura para colocar o baru e fazer o pé de moleque. Mostra para eles um pouquinho essa rapadura derretida. Ó. Quase acabando já de derreter a rapadura. Você untou a mesa para colocar, né? Sim, que aí ele molda e fica fácil de tirar depois, né? Delícia. Bom, então aqui com a rapadura toda derretida, já nesse ponto, tem que tomar cuidado para ela não queimar, né? A gente acrescenta o baru já torrado e descascado. É importante, né, que a gente tira a casca do baru, depois de torrar ele fica bem mais fácil. Depois de misturar o baru aqui, a gente vai pingar o leite para dar ponto. Pé de moleque. Muita gente faz o pé de moleque com açúcar e leite condensado, né? Mas esse aqui é o mais tradicional, né? Com rapadura. Eu também já vi um de rapadura com leite condensado. Fica uma delícia, né? Mas o que eu vi era feito com aquela
castanha, esqueci o nome dela. Macadâmia? Macadâmia, muito bom. Tá bom. Mostrar o ponto para vocês, né? Aqui ele já tá com um leite incorporado na rapadura. Aí a gente vai desligar e bater para ficar no ponto de ficar durinho ali em cima da bancada. A gente vai sentindo a rapadura ficando levemente fosca. Esse é o ponto que dá para colocar na bancada e ele endurece. Aqui, ó, na beirada da panela a gente já vê ela endurecendo. Vou mostrar para vocês aqui. Mas o ponto do doce ele tem que ficar todo fosco para a gente conseguir colocar na bancada e ele endurecer. E a gente faz uns pequenos pingos. Vamos para o último. Tá lindo, eu quero. Agora é só esfriar. Agora nós vamos fazer um outro doce, né? Que a gente usa muito aqui na cozinha mineira, no Brasil no geral, que é a cocada. Só que a gente vai fazer ela com um ingrediente nosso do Cerrado, que é o piqui. O piqui, ele é utilizado tanto na comida de doce quanto na comida salgada. E aqui a gente vai fazer uma versão doce. Então a gente vai incorporar o piqui na cocada, né? E a gente vai chamar ele de pequicada. Porém, né, a cocada, ela é servida tanto assim como o pé de moleque mais durinha e consistente, como também a cocada mole, que é a cocada de colher, que é a versão que a gente vai fazer para diferenciar. Então vou ligar a panela aqui. E vou mostrar para vocês os ingredientes que nós vamos usar, tá? Aqui nós temos leite condensado, uma caixinha ou lata de leite condensado. Já posso colocar na panela. O piqui, aqui é a polpa fatiada. Tá? A gente consegue comprar a polpa em conserva ou tira ele da bolinha e corta ele em tirinhas para imitar o coco. Aqui nós temos 150 gramas de piqui. O coco, sim, foi em tirinha bem fininha para imitar o coco ralado. Aqui a gente tem o coco fresco, tá? Ralado, sem casca. Uma xícara de leite. E meia xícara de açúcar ou 100 gramas. A cocada mole, né, ela fica numa textura um pouquinho mais mole do que um brigadeiro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele tem que cozinhar, o piqui, ele é muito forte, então ele misturado com o coco super combina, vai ficar um doce mais suave, bem gostoso. A cocada mole, ela não precisa bater, igual a gente fez com o pé de moleque. Se quiser fazer ela dura, né, também consistente, que pode colocar em cima da bancada, é só deixar reduzir mais e fazer esse batimento no final para cristalizar o açúcar e a gente conseguir informar também. Ela pode ser servida em queneles, como a gente fez o pé de moleque, ou também pode colocar num tabuleiro e cortar em quadrados ou losangos depois, que é muito utilizado também. Enquanto a gente termina de fazer a cocada, eu vou deixar ela cozinhando aqui no fogo bem baixinho, né, para ela chegar no ponto. A gente vai fazer agora o licor de café.
E aí eu mostro para vocês o resultado no final. Como nós falamos, o álcool também é um grande conservante. E os licores são grandes exemplos disso. Existe licor de todos os tipos de ingredientes. E a gente escolheu aqui um ingrediente que a gente usa e ama tanto, que é o café. Então nós vamos fazer um licor de café e eu vou mostrar os processos para vocês. Primeiramente, a gente vai fazer uma calda, né, de açúcar. Então a gente vai colocar aqui numa panela 120 gramas de açúcar, 100 ml de água. Essa calda, né, para ela ficar mais aromática, ela vai ser fervida junto com algumas especiarias. Então nós vamos colocar aqui uma casca de laranja inteira, 2 paus de canela, 2 cravinhos, 3 unidades de pimenta jamaica e um anis estrelado, que aqui está partido. Essas especiarias, elas super combinam com café, mas a gente pode usar outras especiarias a gosto também. Essa calda, ela vai ferver, o açúcar vai diluir e a gente ferve coisa de 2 minutos para poder que os aromas, né, das especiarias passem para a calda. Vale lembrar que existem outros métodos de se fazer licor e que aqui nós estamos procurando métodos simplificados para incentivar vocês a, com criatividade, usar os insumos de que vocês dispõem. Então aqui numa garrafa já esterilizada, como a gente mostrou todos os processos de esterilização, a gente vai colocar 600 ml de café já filtrado, frio, né? É interessante fazer um café mais forte para que o gosto do licor fique super presente. O café, ele foi coado sem açúcar, porque aqui a gente vai fazer uma calda, né, especial com especiarias que vai adoçar o nosso licor. O café tá bem preto, né, que tá bem forte. Após colocar o café, a gente vai acrescentar o álcool. O álcool escolhido aqui foi o rum ouro, tá? Pode ser outros álcools também, como vodka, cachaça, mas o rum, ele dá notas amadeiradas que vão ser interessantes para o resultado final. Aqui nós temos 150 ml de rum. E agora a gente vai esperar a nossa calda ficar pronta. Quando o açúcar acabar de derreter, espera mais 2 minutinhos para ela infusionar o sabor das especiarias e a gente acrescenta ela aqui ainda quente. E aqui do lado a gente tem a nossa pequicada, ela está cozinhando, está engrossando. Bom, então aqui ó, a gente já passou os 2 minutos, né, da calda fervendo. A gente não pode deixar tempo demais porque a calda ela começa a engrossar e já não fica no ponto necessário para a gente colocar no licor. Eu tenho aqui uma peneira, né, para tirar as especiarias e vou colocar a calda aqui ainda quente mesmo. Como vocês podem ver, essa receita é para 1 litro. Deu 1 litro certinho, né? Que nós vamos tampar. A tampa também está esterilizada, né, gente? Isso é importante. É uma tampa de plástico, né? Não pode ficar fervendo demais. Mas pode ser uma rolha, né? Isso é um licor de café. Eu vou começar a botar aqui alguns produtos para vocês verem. As nossas conservas, né? Só lembrando que esse licor, o ideal é que ele fique curtindo um tempo, né? Para ele apurar o sabor. Pelo menos 3 dias. Depois ele pode ser conservado fora da geladeira, né? Porque está tudo esterilizado. E ele dura, em média, 4 meses. Mas tem que ir provando para saber o sabor dele ou colocar na geladeira. E dizem os especialistas que ele é bom mesmo a partir de 7 dias e não de 3. Mas é como confio o resto todo. Vamos dar uma olhadinha, enquanto a pequicada acaba de cozinhar, em como é que está a nossa cebola? Acho que vocês se lembram que a gente estava com essa panela cheia de cebola, né? E no início ela cozinhou na banha como se fosse um cozimento. Eu vou apagar, mas vocês estão vendo que ela está com aspecto de coisa que está fritando. Como todo mundo que já fritou na banha sabe que vai dar essa espuminha, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um vidro, que é um vidro esterilizado, e vou começar a botar essa cebola aqui dentro. Eu não preciso tomar cuidado para não vir banha, até porque eu vou completar esse vidro com banha
Quer dizer, se eu estivesse fazendo com manteiga, eu ia completar com a manteiga, com azeite eu ia completar com azeite, mas aqui no caso a gente fez com banha. Uma pergunta que quase todos os alunos fazem é: por que não se colocou sal? Simples, a gente não sabe com o que vai usar isso, porque essa cebola ela é usada em tudo na cozinha. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, uma carne seca que já é salgada, você não quer botar uma cebola salgada. Você quer fazer uma pizza de alite que é salgada, você não quer botar uma cebola salgada. Então, você vai... Lembra que eu falei com vocês que aquele quilo de cebola não ia render nada? Olha para vocês verem que coisa incrível. Ela murcha muito. Por isso, na hora que no seu prato você colocar, no seu alimento, você colocar 2 colheres de sopa assim de cebola, para cada colher você está botando uma cebola. Não uma cebola grandona, mas uma cebola média dá uma colher dessa. E com o que eu vou completar isso? Eu vou completar isso com a minha gordura, espremendo bem para não ficar lá dentro. E existem 2 jeitos de eu terminar isso, né? Ou eu posso terminar com aquela esterilização que vocês aprenderam, fechando o vidro com o quarto de volta, ou simplesmente colocando isso na porta da minha geladeira para o uso diário, que é o caso da minha casa. Eu não corto cebola todo dia. Eu compro um saco de cebola, faço cebola confitada e todos os dias eu uso desse vidro da porta da minha geladeira. Olhem, aquele quilo de cebola, né, com aqueles 300 gramas de banha, olha o que rendeu. Eu sei que é assustador, né? Mas é assim que o que nós tiramos daqui, a água, que é o alimento, é o insumo que a gente não quer. Então, na minha geladeira, eu vou fechar assim. Se eu quisesse conservar, vocês sabem, eu ia botar na água e depois fechar o restante da volta do vidro. Vamos voltar para a pequicada. Bom, então aqui o nosso pé de moleque já endureceu, ele sai bem fácil da bancada, que a gente untou previamente com óleo. Pode ser com manteiga também, mas eu untei com óleo. Vamos lá pra gente mostrar todos juntos. Vamos botar lá? Agora eu vou mostrar para vocês o resultado da nossa pequicada. Né? Ela não tá tão consistente como o pé de moleque de Baru, ele tá mais molinho. Mas essa é a intenção mesmo para diferenciar. Vou pegar a panela aqui. Então aqui nós temos, né, a pequicada cremosa. E aqui a gente tem todos os produtos que a gente produziu hoje, né? Os picles, o de beterraba, o misto de cenoura, a conserva de alho, o confit de cebola, nosso licor de café, o pé de moleque de Baru e a pequicada, né? São produtos da nossa região. E para terminar, em vez da gente continuar comprando no supermercado o nosso orégano, que tal a gente plantar orégano, desidratar e fazer isso que a gente vai mostrar aqui? Pegar cada galinho, tirar as folhinhas, né? Que ficam torradinhas e vira um orégano legal de botar em cima da sua pizza. Muito obrigada pela participação de vocês hoje conosco. Esperamos contar com vocês nos próximos episódios e também que participem do concurso que a gente vai promover. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui, né, incentivando o uso dos produtos regionais, que é uma joia para nós. Muito obrigada. Até logo.